Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Estamos aí para mais uma transmissão em que nós faremos uma grande devocional aqui através do Facebook, com a ajuda dos nossos irmãos aqui presentes. E eu já quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo 27, Salmo de número 27, que é o anelo pela presença de Deus, um salmo belíssimo de Davi. E eu gostaria de ler esse salmo para você nessa manhã, na certeza de que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e que vai também trazer aí força e ânimo para os nossos corações. Salmo de número 27, que diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo, fortifica-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Palavra maravilhosa, né? Quando Davi fala, uma coisa me ocorre, né? Buscai o Senhor. Então vamos buscar o Senhor nessa manhã, vamos invocar o seu santo nome. E agora eu quero te convidar a fechar os seus olhos, onde quer que você esteja nessa hora, preparando o seu café, ou assentado à sala, em frente a uma televisão, ou vendo pelo seu telefone celular, ou pelo seu aparelho de iPad, seja como for, que você agora busque a presença do Senhor, busque a sua face, porque essa é a nossa grande certeza, essa é a nossa grande esperança e essa não falha. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer por essa manhã que o Senhor mais uma vez tremendamente nos concede. Muito obrigado, Senhor, pelo seu cuidado, muito obrigado pela sua direção, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem guardado o seu povo, tem livrado o seu povo. Nessa manhã estamos aqui, Senhor, para invocar a tua presença, para pedir que o Senhor nos abençoe mais uma vez. E nesse dia, Senhor, solene, nesse domingo em que representa ali, Senhor, a tua ressurreição, a sua vitória sobre a morte, nós queremos celebrar nessa manhã o teu santo nome, nós queremos bendizer o teu santo nome, nós queremos, Senhor, te louvar e te engrandecer por tudo, e queremos te pedir, Senhor, a tua bênção sobre as nossas vidas, pedir a tua bênção sobre a nossa igreja, sobre cada departamento, Senhor, pedir pela vida dos idosos, dos jovens, dos adolescentes, de nossas crianças, das famílias, Senhor, que estão aqui representadas, assistindo, Senhor, a essa transmissão ao vivo. Que a tua bênção, Senhor, esteja sobre as nossas vidas. Orienta-nos, Deus, ao longo dessa transmissão e cada momento, Senhor, possamos ter
a mão forte do Senhor nos guardando e nos abençoando poderosamente. Nós assim te louvamos e te engrandecemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, vamos louvar ao Senhor com um cântico do nosso cenário, né, o cântico 334, na versão do AD Souto, um missionário nosso, né, que está lá, né, no Nordeste, né, servindo ao Senhor e servindo a Igreja Presbiteriana do Brasil. Vamos cantar o hino de número 334. Em cegueira eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu, o seu sangue verteu e salvou este pobre pecador. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Já ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe Cristo Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim o castigo da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Que ditoso então foi o meu coração conhecer o excelso amor que levou o meu Jesus a sofrer lá na cruz e salvar este pobre pecador. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. E agora me alegro em Jesus. E agora me alegro em sua luz. Queridos irmãos, estamos aí de volta e hoje a gente tem um momento muito especial, que é o nosso momento missionário, e eu gostaria de compartilhar com vocês um vídeo que o nosso missionário reverendo Ronaldo nos enviou, né, comunicando aqui à igreja o que está acontecendo, né, com o seu ministério. Ele trabalhou
muitos anos ali no Chile plantando uma igreja. A igreja foi plantada, está em pleno funcionamento e agora eles estão indo plantar uma igreja na Nova Zelândia. Então vamos ouvir o reverendo Ronaldo dando notícias do que está acontecendo nesse contexto, né, de coronavírus. Então algumas coisas foram adiadas, mas ele está aí para tranquilizar os nossos corações. Vamos ouvir o reverendo Ronaldo então. Olá, irmãos, como estão vocês? Graças a Deus nós estamos todos bem. Queremos dar informações sobre a nossa situação nesse momento. Como nós dissemos no último vídeo, as nossas passagens para a Nova Zelândia estavam compradas para o dia 30 de março. Antes desta data, junto à companhia aérea Latam, nós conseguimos deixar as passagens em aberto. E assim nós podemos marcar para viajar para a Nova Zelândia dentro deste ano de 2020, sem nenhum custo. Graças a Deus por isso. Também com relação aos nossos vistos, nós nos informamos com o Serviço de Imigração da Nova Zelândia e eles emitiram uma nota dizendo que todos aqueles que tinham seus vistos aprovados para entrar no país estão com prazo de entrada estendidos até setembro de 2020. Então, graças a Deus, nós também estamos tranquilos com relação a este tema. Com relação a este apartamento que nós vivemos, graças a Deus, nós vamos poder ficar aqui pelo menos até o fim de maio. Nós conversamos com a dona do apartamento e ela permitiu que nós ficássemos mais tempo aqui. Isso é uma grande bênção porque não será necessário alterar a nossa rotina e isso é uma bênção especialmente para os nossos filhos. Eu quero informar a todos que como pastor, diante dessa situação em que nós tivemos que continuar aqui na cidade de Santiago, junto à nossa Igreja Presbiteriana Rede, igreja que nós plantamos aqui na cidade de Santiago, nós estamos auxiliando no trabalho dessa igreja. Eu tenho preparado os cultos online e tenho enviado para eles todo domingo. E também todas as quartas-feiras à noite, nós temos uma videoconferência e temos uma reunião com os irmãos aqui da igreja. Isso tem sido uma grande bênção para a edificação da igreja aqui em Santiago e também para a edificação das nossas vidas. Graças a Deus por tudo isso. Olá, queridos irmãos. Também estamos mantendo contato com a Grace Presbyterian Church, a igreja que nos vai auxiliar na nossa chegada na cidade de Christchurch, onde vamos morar e plantar uma nova igreja. Ainda informamos os irmãos que essa semana o governo da Nova Zelândia abrandou as restrições do nível 4 para o nível 3. Isso mostra que a Nova Zelândia tem tido sucesso no combate ao coronavírus e esperamos que as fronteiras comecem a ser abertas em breve. Nós queremos pedir orações, em primeiro lugar, agradecer a Deus, pois Ele tem cuidado de nós, suprido todas as nossas necessidades nesse tempo. Também, em segundo lugar, pedimos que o Senhor possa trazer soluções para os problemas causados pelo coronavírus e que a vida volte à normalidade e que possamos viajar em breve para iniciarmos o projeto de plantação de uma nova igreja na cidade de Christchurch, na Nova Zelândia. Um grande abraço, Deus abençoe a vida dos irmãos, muito obrigada pelas orações e pela parceria. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name Maravilha, meus irmãos. Vamos agora
nessa hora saudar, né, os irmãos com a graça e com a paz, dando um bom dia aí para cada um. Estou vendo aqui várias pessoas aqui de nossa igreja, também de outras igrejas, assistindo essa transmissão. Que Deus abençoe poderosamente sua vida. Já estou aqui na minha lista, aqui, ó, tá aqui nossa irmã Selma, o Lúcio, Maria Helena, Sandra, a Ione, Ana Raad, né, a Helenice, Dona Catarina, Patrícia, esposa do presbítero Silvio, Marcos Aquino, Elano Rocha, Daiane, nós temos a dona Janete. Nossa, Janete não pode, porque o João está aqui comigo, me auxiliando, a mãe dele aqui assistindo. Deus abençoe toda a sua casa e família. Está aqui também com a gente o Giovanni, nosso presbítero, a Diana lá do Jardim Augusta, Dona Maria do Carmo, está aqui também a Regina Souza, a Célia, Dona Uberlândia, Roberto, nossa, Fabio Ricardo, a Érica sempre aí com a gente, o Tiago Salute, Deus abençoe, também do Jardim Augusta. Deixa eu ver aqui, o Benedito está conosco, a Alessandra, Deus abençoe poderosamente, Dona Maria das Graças, a Dona Helena, juntamente com toda a sua família, a Sandra Lemes, o Décio, nosso diácono, Rodrigo Scherer aí conosco, né? Inclusive lembrei de você essa semana, Rodrigo, né, nas comemorações falando sobre Ayrton Senna, eu sei que você é um grande fã dele também, né? É muita gente, Reverendo Newton Carvalho conosco aqui assistindo também, a Renata conosco, Simone, nossa, muita gente, o Odair também, a Dalva Aquino, a Ana Angélica, olha, que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês, né, que vocês todos tenham um dia agraciado na presença do Senhor, e dando continuidade aqui, né, vamos louvar o Senhor com a nossa equipe de música, que gentilmente, né, tem ido lá para a igreja com todos os cuidados, é claro, e feito as suas gravações para que pudéssemos transmiti-los aqui nas transmissões ao vivo, né? Então que Deus nos abençoe nesse momento. Vamos louvar e matar um pouquinho da saudade do canto congregacional em nossa igreja.
Maravilha, meus irmãos, nós vamos ter agora um momento de devocional em que nós vamos meditar na palavra do Senhor, e hoje eu quero meditar com você no livro de Lamentações, né? Eu estava comentando aqui com meus amigos aqui presentes hoje, né, que eu nunca preguei assim expositivamente no livro de Lamentações, e buscando nas minhas devocionais acabei achando uma devocional que eu usei em 2006 lá na Igreja Presbiteriana de Itajubá. No entanto, eu não usei nada de lá, até brinquei com ele, tinha heresia demais, eu apaguei tudo e fiz uma nova, né? E eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Lamentações, no primeiro capítulo, e eu quero ler com vocês apenas os dois últimos versos, o verso 21 e o verso 22 para a nossa meditação. E eu peço que você fique com a sua Bíblia aberta, tá? Porque nós vamos passear por outros versos dentro desse capítulo, que são apenas 22 versos. Do verso 21 ao verso 22 de Lamentações 1, diz assim: Ouvem que eu suspiro, mas não tenho quem me console. Todos os meus inimigos que souberam do meu mal folgam, porque tu o fizeste. Mas em trazendo tu o dia que apregoaste, serão semelhantes a mim. Venha toda a sua iniquidade à tua presença, e faze-lhes como me fizeste a mim, por causa de todas as minhas prevaricações, porque os meus gemidos são muitos e o meu coração está desfalecido. Vamos orar mais uma vez, pedir a direção de Deus para essa devocional, para que a palavra de Deus nessa manhã encontre lugar certeiro nos nossos corações e que sejamos alimentados pela palavra de esperança, pela palavra de fidelidade da parte de Deus para com as nossas vidas e principalmente, acima de tudo, com a sua própria palavra. Deus é fiel à sua palavra. Vamos orar. Senhor, te agradecemos mais uma vez por essa manhã e precisamos, ó Pai, da tua direção e da tua sabedoria para ministrar a tua palavra. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor agora nos alimente, Deus, como uma porção nova, que esse maná dessa manhã venha nos alimentar, que venha produzir em nós, Senhor, esperança, certeza e também, Senhor, convicção firme no Senhor. Que mais uma vez, Deus, o teu Espírito venha trazer a edificação, a exortação e a correção para as nossas vidas. É o que eu te peço, Senhor, nessa manhã, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós estamos aqui diante desse texto de Lamentações, né? Como já estava ali já falando, né? É um texto que eu praticamente nunca preguei. Nós normalmente conhecemos o capítulo 3, quando diz, né, quero trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Mas antes de Jeremias falar, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, nós temos ainda o capítulo 1 e o capítulo 2, que são capítulos bem tristes. São capítulos em que Jeremias está lamentando tudo o que está acontecendo com a nação. Tudo aquilo que Deus havia revelado estava acontecendo e agora eles estão em profundo sofrimento e agora parece que Jeremias está sentado na beira da rua e lamentando tudo o que aconteceu com a nação de Israel. Quando a gente olha assim para esse contexto, a gente já sabe de imediato que se trata da invasão babilônica e que está levando todos os jovens, está levando os utensílios do templo, está destruindo toda a cidade e a miséria, a fome, né, a pobreza extrema, as dores, né, de uma guerra, de um conflito estão ali presentes na vida da nação. E Jeremias, um profeta do Senhor, conhecido também como profeta do choro, ou profeta chorão, está ali lamentando. É engraçado que esse título, né, Lamentações de Jeremias, primeiramente na Bíblia hebraica, ela só aparecia com a seguinte expressão: ó, como? Ou seja, a gente já começa a perceber de imediato que esse livro vai falar de tristeza, vai falar de um culto fúnebre, vai falar assim de cânticos que simplesmente estão passando por um dia sombrio, um dia cinzento. Mas calma aí, segure as suas pedras, saiba que até mesmo na tristeza há também
beleza. É necessário também, em momentos da vida, nos entristecermos. A própria Bíblia vai dizer no Novo Testamento, Paulo, orientando a igreja de Roma, ele vai dizer chorai com os que choram. Ele não vai dizer conte piada para que ele fique alegre ou cante uma canção. Não, se entristeça com ele, porque entristecer é algo humano. E vou dizer mais, é algo também divino, porque o próprio Deus se entristece, o próprio Deus também sente a própria dor que o pecado causa na vida do ser humano. Então, esse lamento do profeta é o lamento do Espírito Santo diante das escolhas erradas que uma nação tomou e que acabou atraindo, né, sobre ela a própria punição, a própria condenação. E nesse primeiro capítulo, o profeta vai falar da sua aflição, né, em virtude de uma merecida punição. Israel estava falhando, Israel estava se rebelando contra o Senhor, tinha abandonado os caminhos do Senhor e por isso estava sofrendo o que estava sofrendo. E do verso 1 ao verso 11, a gente vê que o profeta Jeremias, ele lamenta e reconhece que a nação pecou. E já no primeiro verso ele começa dizendo assim: como jaz solitária a cidade outrora populosa. É engraçado que quando eu lia essa primeira introdução do verso 1, é curioso você olhar as cidades e os países que foram, que passaram, né, pelo pico do coronavírus, e ela fica assim, sem nenhuma população, todo mundo isolado dentro dos seus lares, as ruas extremamente vazias, e parece que esse cenário de Jeremias nos lembra mais ou menos, ou melhor, nós podemos fazer uma referência um pouco próxima com a situação que nós vivemos hoje. É claro que quando você liga a televisão e vê a situação de Jacareí, ou vê a situação de São José dos Campos, ainda tem muita gente trabalhando, tem muita gente saindo pelas ruas, a cidade ainda está populosa, a população está se movimentando, né? É claro que eu não estou aqui incentivando ninguém a quebrar as regras, né, que o governo tem imposto sobre as nossas vidas, mas que nós devemos respeitar as nossas autoridades e, na medida do possível, podendo ficar em casa, ficar. Aquele que precisa sair, saia com toda a segurança, com a sua máscara, com a sua luva, né, com álcool e gel, lave bem as mãos, né, e por aí vai. E o texto ainda continua dizendo assim: tornou-se como viúva, a que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Então aqui o profeta Jeremias está lamentando a miséria de Jerusalém, aquela que era linda, aquela que era esplendorosa, aquela que tinha muros fortificados, um templo maravilhoso, foi agora tudo posto abaixo, e agora Jeremias está olhando toda essa situação e ele está chorando. E o verso 2 ele vai dizer: chora, e chora de noite, e as suas lágrimas lhe correm pelas faces, não tem quem a console entre todos os que a amavam. Todos os seus amigos procederam perfidamente contra ela e tornaram-se seus inimigos. E é engraçado aqui nesse texto, quando ele fala de viúva, a gente sabe que pelo contexto do Antigo Testamento, quando uma mulher ficava viúva, e se ela não tivesse recurso, não tivesse filhos que a amparasse, provavelmente ela seria entregue a total miséria e talvez até tivesse que se entregar à imoralidade para poder ter algum pão para o seu dia, né? E ele fala também do choro, ele fala que não há quem console, nem mesmo entre os que amavam. Uma tradução colocou mais ou menos assim: entre os seus amantes, ou seja, todos os aliados de Israel, todos os países que tinham aliança com eles naquele tempo, simplesmente não moveram nada. E quando eu comecei a ler esse texto, comecei a refletir e olhar para a situação atual, parece que isso está acontecendo muito, né, nesse momento político do nosso país, né? As alianças estão sendo quebradas, traições estão acontecendo, coisas desse sentido cada vez mais aparecendo. Nós temos que ficar mais isolados, mais afastados, não podemos nos reunir no templo. E parece que as coisas vão apertar. E o que Jeremias faz num momento como esse? Ele lamenta
ele chora, ele coloca o seu coração diante do Senhor. E nesse contexto pandêmico, irmãos, eu quero até trazer para você uma aplicação à luz desse texto. Não há nada de errado em você lamentar, não há nada de errado em você chorar, não há nada de errado em você se entristecer. Não é pecado. E eu até uma vez dando um estudo na igreja, eu falei, existe uma grande diferença entre murmuração e lamentação. Lamento é aquela tristeza colocada aos pés do Senhor, confiante no Deus que é misericordioso e que vai levar em considerações muitas coisas e vai nos restaurar. A murmuração é diferente. A murmuração é dizer que Deus é injusto, a murmuração é dizer que nós que somos bons, tão bons que não merecemos passar o que passamos. A lamentação não. A lamentação reconhece que somos falhos, reconhece que nós pecamos, reconhece que nós estamos errados e rebeldes na presença do Senhor e merecemos passar o que estamos passando. Mas ao mesmo tempo, ele retorna ao Senhor numa confiança, dizendo assim, Senhor, a nossa esperança está no Senhor. E se o Senhor continuar nos apertando, continuar nos punindo, o que será de nossas vidas, né? Como um grande pregador certa vez disse, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus for contra nós, quem será por nós? Então, agora, Jeremias está lamentando. E ele sabe que Deus está contra a nação, está punindo aquela nação por causa de suas corrupções. E o verso 3, ele está dizendo assim, Judá foi levado ao exílio, afligido e sob grande servidão, habita entre as nações e não acha descanso. Todos os seus perseguidores o apanharam nas suas angústias. Os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desoladas, os seus sacerdotes gemem, as suas virgens estão tristes, e ela mesma se acha amargurada. Aqui a gente vê mais um eco no contexto que a gente está vivendo, né? Não podemos nos reunir para um culto solene com toda a igreja. E aqui Jeremias também está lamentando, né? O templo ter sido destruído, não haver mais reuniões, os sacerdotes estão gemendo, e tu pode ter certeza que hoje, né, vários pastores estão na luta, estão gemendo, muitos estão tendo que buscar conhecimento que antes não tinham para poder fazer transmissões ao vivo e coisas do tipo, para que de alguma maneira a palavra do Senhor seja pregada. Curiosamente, né, um pastor conhecido nosso, ele fez um comentário na internet que, na minha opinião, foi muito feliz, em que ele disse que nunca se viu tantas lives na internet como hoje, e ele gostaria de ver mais love, mais amor. Mas eu fiquei pensando, as igrejas que nunca fizeram live agora estão fazendo porque elas sempre tiveram love, sempre tiveram amor, sempre amaram a congregação, sempre amaram estar juntas. E agora, esse é um dos caminhos que nós temos para que a palavra de Deus continue a ser propagada e para que irmãos e irmãs sejam alimentados e fortalecidos na sua fé por meio dessas transmissões. E eu louvo a Deus que, apesar desse contexto, apesar do momento que nós estamos vivendo, Deus tem dado à sua igreja pessoas capacitadas que têm nos ajudado a fazer com que a palavra de Deus seja transmitida. Isso também me faz lembrar um grande exemplo. Eu lembro que há um bom tempo, eu acho que foi em 2003, eu estava lá em Belo Horizonte, num congresso da Igreja Batista da Lagoinha, e o técnico de som foi dar o seu testemunho. E ele falou que ele tinha ido para lá para fazer o curso de teologia para se tornar um pastor. E quando ele chegou naquele local, ele se deparou com a realidade de que a mesa de som, os controles, os botões, toda a equalização era o que movia o seu coração e que não havia nada de errado em ele se tornar um técnico de som. E ele se tornou esse técnico de som. E quando a Igreja Batista da Lagoinha gravou o Preciso de Ti e teve mais de 1 milhão de pessoas, ele testemunhou que ele estava atrás de uma mesa de som, equalizando todo o som, e ele, olhando para aquilo, ele percebeu o lugar dele no corpo de Cristo. E ele disse assim: se eu não estivesse aqui, a voz da Ana Paula, os instrumentos dos músicos não estariam alcançando perfeitamente 1 milhão de corações.
né? Então, dentro do corpo de Cristo, cada um tem o seu lugar e cada trabalho é essencial. Não existe nem mais nem menos. Todos são iguais perante o Senhor. E hoje, se nós estamos aqui transmitindo, é porque há todos os recursos tecnológicos dispostos e pessoas com conhecimento para nos ajudar. E olha só que curioso, o verso 5, né, dando continuidade aqui, vai dizer que os seus adversários triunfam, os seus inimigos prosperam, porque o Senhor a afligiu por causa da multidão das suas prevaricações. Os seus filhinhos tiveram de ir para o exílio na frente do adversário. Da filha de Sião já se passou todo o esplendor. Os seus príncipes ficaram sendo como corços que não acham pasto e caminham exaustos na frente do perseguidor. Aqui a gente vê uma cena dramática, triste, em que a nação está sendo levada cativa e a gente entende como os carros de guerra atrás e o povo sendo levado, acorrentado, humilhado para a nação babilônica, né? E aqui a gente vai aprender muitas coisas. O povo estava perdendo, o povo estava sofrendo por causa dos seus próprios pecados. Eu conversava com o João aqui antes da gente começar a nossa transmissão ao vivo, o que nós estamos sofrendo hoje e sofrendo cada vez mais, ela simplesmente está acontecendo dessa maneira, por causa dos nossos próprios pecados. A gente liga a televisão hoje e a gente não sabe mais o que é notícia verdadeira, o que é notícia falsa. Por quê? Por causa das inúmeras mentiras que foram sendo contadas e repassadas cada vez mais, não apenas por meio de WhatsApp, Facebook, mas também até pelos próprios meios de comunicação. Matérias falsas, inventadas, criadas para conseguir ibope e coisas do tipo, né? Essa semana mesmo você deve ter visto várias notícias, né? E eu vi o G1 notificando que em determinado lugar as pessoas estão enterrando pessoas, né? Supostamente enterrando pessoas e na verdade eram caixões vazios, né? Olha o que a corrupção é capaz de fazer com o ser humano. E a gente sofre por causa do pecado e a gente sofre por causa da nossa própria corrupção. Mas de repente você está olhando para mim e dizendo assim, mas pastor, o que eu tenho a ver com isso? São os políticos que estão fazendo isso. São pessoas de mau caráter. Infelizmente, boa parte delas nós elegemos. Boa parte delas nós apoiamos. E nós precisamos aprender como nação a cobrar e exigir de nossos governantes que governem bem, que façam bem à sociedade e que a luta pela corrupção não é passar a mão na cabeça de ninguém, é simplesmente cobrar leis cada vez mais eficazes, mais duras, para que o nosso país tenha pelo menos um pouquinho de alívio e um pouquinho de segurança, porque a nossa certeza, irmãos, sempre estará no Senhor. Um segundo aspecto aqui, o profeta Jeremias, né, do verso 8 ainda ao verso 11, ele reconhece que a nação pecou. E a grande dificuldade do crente hoje é reconhecer que pecou. E permita-me fazer uma crítica aqui. Quantos cultos que nós já participamos, que nós já assistimos, né, e por aí vai. E quantos cultos e quantos pastores têm retirado da liturgia, retirado, né, como parte essencial, integrante do culto, o momento de confissão de pecados. Parece que o povo não peca mais, que o povo não falha mais. Parece que nós estamos perdendo a dimensão de quem nós somos diante de Deus. Somos santos separados? Sim, nós somos, mas continuamos pecadores e precisamos reconhecer isso diante do Senhor para que não venhamos sofrer mais do que nós sofremos, para que não venhamos a vestir uma roupagem legalista, farisaica, que mais destrói a fé do que constrói alguma coisa, né? Normalmente os fariseus são aqueles que ditam muitas regras, mas não estão compromissados com absolutamente nada. E o verso 8, Jeremias vai dizer: Jerusalém pecou gravemente, por isso se tornou repugnante. Olha que palavra forte que Jeremias está usando. Todos que a honravam, a desprezam.
Porque eles viram a nudez, ela também geme e se retira envergonhada. Verso 9, a sua imundícia está nas suas saias. E na parte final diz assim, vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se torna insolente. E agora o que está acontecendo? O próprio inimigo da nação está zombando da nação por causa dos seus próprios pecados. Coisa mais triste, irmãos, que pode acontecer aplicando aqui para a nossa realidade, para uma igreja, é quando o sal para de salgar e ele se torna insípido e ele só serve para uma coisa, ser pisada pelos homens. A igreja precisa voltar a ser sal. A igreja precisa voltar a ser a consciência dessa nação. A igreja precisa voltar a pregar mais o Evangelho. Pastores precisam pregar mais o Evangelho, precisam falar mais a palavra e deixar de ser cabo eleitorais de homens falhos e corruptos. Precisamos reconhecer as nossas falhas, precisamos reconhecer a nossa idolatria, o nosso fanatismo e nos entregar ao Senhor para que não venhamos a sofrer punições ainda maiores, restrições ainda maiores por parte do Senhor. Porque, olha, não se engane, esse vírus, muita gente está dizendo por aí, é coisa do inimigo, é coisa espiritual, é coisa daquilo e daquilo outro. Meu querido, todos os contextos de epidemias dentro das Sagradas Escrituras, é Deus quem ordena para um fim e para um propósito, para corrigir, para punir, para provar e para se revelar. Então não estranhe tudo isso que está acontecendo. Nós precisamos verdadeiramente lamentar. E é engraçado que nos últimos dias, nos últimos meses que nós estamos aqui dentro desse contexto, várias vezes a igreja foi convocada a jejuar. E eu quero te convocar nessa manhã para lamentar. Não basta apenas jejuar se não houver lamento. Não basta jejuar se não houver arrependimento. Não adianta jejuar se nós verdadeiramente não nos vestirmos de sacos de lixo, né, e jogar pó e cinza sobre a cabeça. Precisamos nos humilhar na presença de Deus. Precisamos aproveitar esse momento em que não podemos nos reunir solenemente, mas reunir nossa casa, reunir a nossa família, reunir os nossos filhos e também separar um tempo para lamentar tudo isso que está acontecendo, porque nós, como Igreja do Senhor, estamos também falhando. Verso 11 diz assim, todo o seu povo anda gemendo e à procura de pão. Deram eles as suas coisas mais estimadas a troco de mantimento para restaurar as forças. Vê, Senhor, e contempla, pois me tornei desprezível. Vamos pensar um pouquinho sobre essa frase de Jeremias. Quando foi que nós oramos isso? Ou quando foi que nós cantamos isso? Eu lembro que eu sempre faço alguns comentários e algumas piadas na igreja, né? Dentre elas, né? Claro, todas sem graça, como sempre, né? E eu sempre, o João tá aqui acenando assim com a cabeça, é verdade, as piadas são sem graça, mas a gente continua insistindo, né? É curioso quando a gente lê o Salmo 119 e chega a uma altura que ele fala assim, foi-me bom ter passado pela tribulação para aprender a lei do Senhor. Se nós fizéssemos uma música com esse refrão, não faria sucesso algum. Ou se nós escrevêssemos, vê, Senhor, e contempla, pois me tornei desprezível. Não faria sucesso algum, porque nós somos bons demais. Nós queremos a vitória com sabor de mel, e por aí vai. Infelizmente, só que nós não estamos vendo o quanto nós estamos nos tornando desprezíveis, e nós precisamos reconhecer isso diante do Senhor. Nossas igrejas, nosso movimento reformado, que se remete ao século XVI, cada vez mais está sendo pisado, cada vez mais está sendo questionado, cada vez mais está se tornando motivo de chacota por causa dos nossos próprios pecados, porque não somos mais sal e não somos mais luz no meio da sociedade. Nos 11 versículos que vão seguir agora, né, o profeta Jeremias ele reconhece a ira justa do Senhor. E isso ele vai falar do verso 12 ao verso 22.
É engraçado que um tempo atrás, né, o Elano Rocha está aí assistindo com a gente, conversando com ele, ele falou assim: nossa, pastor, como que é difícil ouvir um sermão falando sobre a ira do Senhor, sobre a justiça do Senhor, falando sobre céu, mas também falando sobre o inferno, falando sobre os dois aspectos que cercam a eternidade. E eu falei, é verdade. Pregadores muitas vezes têm se omitido, não têm falado sobre a verdade por completo, apenas falado uma partezinha que parece ser mais palatável a fim de alcançar o coração das pessoas. Mas a grande verdade é que quando a verdade é pregada com integridade, aí sim a libertação, aí sim a pessoa toma uma decisão por Cristo ou por se rebelar contra ele com todas as informações dadas. E o profeta aqui, ele compreende que este é o dia do Senhor, do verso 12 ao verso 17, o verso 12 mais especificamente ele diz assim: não vos comove isto, a todos vós que passais pelo caminho, considerai e vede se há dor igual a minha, que veio sobre mim, com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. E lá, indo lá para o verso 14, na última partezinha, ele fala assim: entregou-me o Senhor nas mãos daqueles contra os quais não posso resistir. O verso 15, o Senhor dispersou todos os valentes que estavam comigo, apregoou contra mim um ajuntamento para esmagar os meus jovens. O Senhor pisou como no lagar a virgem filha de Judá. Por essas coisas choro eu. E a pergunta, né, nessa manhã é: pelo que você está chorando, na verdade? De que se queixa o homem? Jeremias também vai dizer isso, a não ser por causa dos seus próprios pecados. Vamos trazer isso para um contexto maior. Do que você se queixa no seu casamento, do que você se queixa no relacionamento com seus filhos, do que você se queixa do seu trabalho, patrão, do que você se queixa dos seus funcionários, funcionários, do que vocês se queixam dos seus patrões. Se a gente começar a olhar as nossas queixas mais profundas, a queixa é sobre nós mesmos. A queixa é sobre as nossas próprias limitações, sobre as nossas próprias rebeldias, sobre as nossas próprias vaidades, invejas e ganâncias. É isso que traz a dor e o sofrimento na nossa caminhada. No verso 17, olha qual é a visão de Jeremias. Então estende Sião as mãos e não há quem console. Jeremias está pedindo ao Senhor que estenda a mão. E ele diz mais: ordenou o Senhor acerca de Jacó, que os seus vizinhos se tornem seus inimigos. Jerusalém é para eles como coisa imunda. Ele entende que quem ordenou tudo aquilo que estava acontecendo em Jerusalém vinha das mãos do Senhor. Aí o profeta declara que Deus é justo e clama por socorro. Aí de repente você está chegando aqui à altura dessa meditação, dessa devocional e pensando: meu Deus, que palavra triste, que palavra de lamento, que palavra sofrível. Mas olha, Deus sempre nos trará também uma palavra de consolo e uma palavra de ânimo. E o verso 18 já começa dizendo assim: justo é o Senhor, pois me rebelei contra a sua palavra. Mas a esperança dele está na justiça do Senhor, nesse Deus justo, nesse Deus santo. E ele fala: ouvi todos os povos e vede a minha dor, as minhas virgens e os meus jovens foram levados para o cativeiro. Chamei os meus amigos, mas eles me enganaram. Os meus sacerdotes e os meus anciãos expiraram na cidade, quando estavam à procura de mantimento para restaurarem as suas forças. Verso 20, olha para quem ele olha. Olha, Senhor, porque estou angustiada. Engraçado que essa é uma das minhas palavras favoritas, angústia. E aqui aquele aperto no peito. E o Jeremias diz mais: turbada está a minha alma, o meu coração transtornado dentro de mim, porque gravemente me rebelei. Fora a espada mata os filhos, em casa anda a morte. Ele fala do terror, ele fala do medo, ele fala dessa angústia, mas ele também está dizendo: Senhor, olha para mim. Olha para o que está acontecendo, olha para o seu povo, olha para aqueles a quem o Senhor escolheu e separou. E agora é o momento em que a igreja do Senhor é convocada e diz assim: Senhor, olha para a tua igreja,
olha para aqueles que o Senhor comprou com o seu próprio sangue. Não nos entregue à morte, não nos entregue à destruição, não nos entregue às nossas angústias. Considera as nossas falhas e perdoa e nos restaura. E é isso que vai começar a mover o coração de Jeremias até chegar àquele verso famoso: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E o verso 21, ele vai dizer: ouvem que eu suspiro, mas não tenho quem me console. Ele fala de homens, nenhum homem pode me consolar. Todos os meus inimigos que souberam do mal folgam, porque tu fizeste. Olha, ele está reconhecendo a mão do Senhor dura, pesando sobre a nação, mas em trazendo tu o dia que apregoaste, serão semelhantes a mim. Ou seja, ele sabe também que a nação que veio para punir também será punida, e Israel será restaurada. Venha toda a sua iniquidade à tua presença, e faz-lhes como me fizeste a mim, por causa de todas as minhas prevaricações, porque os meus gemidos são muitos, e o meu coração está desfalecido. Olha que curioso. Jeremias, ele termina esse primeiro lamento praticamente desfalecendo. Praticamente assim, sabe, caído no chão e tentando se reerguer, ou como naqueles filmes de luta, né, como do Rock, né, ele começa a segurar as cordas para se manter em pé. Existem situações que as nossas vidas, né, ou melhor, tem situações que muitas vezes vamos estar assim, quase que desfalecendo, quase que perdendo, mas isso não significa que acabou. Isso não significa que a esperança foi embora. Isso não significa que Deus nos abandonou. Como eu sempre tenho falado, o mesmo Deus que puniu Israel durante 40 anos no deserto, continuou peregrinando com eles no deserto. E o mesmo Deus que está punindo Israel aqui, levando-os para o cativeiro, é o mesmo Deus que está levantando profetas, está levantando homens. E como você conhece a história, Deus vai levantar Daniel e seus amigos para testemunhar a nação, para ser sal e luz naquela nação. Então, quando eu olho para esse lamento, eu olho para esse arrependimento, eu olho, né, para a mensagem desse profeta, isso me dá esperança, porque ainda que estejamos confusos, estejamos abatidos, estejamos angustiados, estejamos entristecidos diante de tudo que está nos acontecendo, nós sabemos que há um Deus que ouve. E mais, irmãos, e ainda que sejamos tudo isso de ruim que o texto diz, desprezíveis, rebeldes, que se entregaram a prevaricações e coisas do tipo, Deus mesmo assim age com muita misericórdia e graça para trazer os seus remanescentes, para trazer o seu povo à sua presença, porque aquele que nos chamou não vai nos abandonar. O nosso bom pastor não é incompetente. Ele cuida de nós. Muitas vezes sentimos a sua indignação, sentimos a sua ira sobre as nossas vidas. Mas saiba que até na ira de Deus sobre nós, saiba que é o amor de Deus que contorna toda essa ira sobre as nossas vidas. Para você entender mais ou menos, você que é pai, você que é mãe, que muitas vezes tem que punir o seu filho, você vai lá, pune o seu filho. Mas você sabe que no fundo do seu coração dói quando tem que punir, quando tem que colocar de castigo e coisas do tipo, não é verdade? No entanto, você sabe lá no fundo que você ama e que você não pode deixar o seu filho do jeito que está. Sim, Deus pode estar nos punindo, pode estar nos afligindo nesse tempo, mas Ele vai extrair o melhor, que é aquilo que o Espírito Santo quer produzir em nós, que são as suas próprias virtudes. Então que nessa manhã tenhamos esperança, lamentemos, choremos, nos arrependemos, nos entreguemos realmente ao Senhor em confissão de pecados, mas saibamos que Ele é graça, Ele é misericórdia, Ele ouve a oração e quando nós nos voltamos a Ele, Ele simplesmente nos atende. E essa foi a promessa de 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu ouvirei dos céus e sararei a vossa terra.
Então saiba que nós vamos caminhar dentro do livro de Lamentações. Vamos ver muitos textos duros, tristes, dolorosos. Mas lembre dessa promessa feita a Salomão, que quando ele ora, Deus vai responder. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Vamos louvar mais uma vez com uma canção da nossa equipe de música. Amém?
Maravilha, meus irmãos, estamos aí caminhando para o final e eu quero deixar aqui alguns avisos importantes, tá, para a nossa igreja. O primeiro é o plantão dos diáconos, tá? Nesse sábado agora, dia 9, das 9 da manhã ao meio-dia, os diáconos estarão lá de plantão para receber a sua oferta de alimentos para compor as nossas cestas básicas. Os irmãos também que estão com dificuldade, de repente, de ir ao banco ou qualquer coisa nesse sentido, né? Você pode levar a sua oferta também, o seu dízimo, e entregar a qualquer um dos nossos diáconos, que eles vão separar e depois entregar ao tesoureiro da nossa igreja. Segundo aviso também importante aqui para nós, é que a Federação da OMP, ela vai fazer uma transmissão ao vivo, tá, com o missionário reverendo Vladimir, que esteve no Oriente Médio, né, e ele estará sendo entrevistado ali pela juventude, tá, e isso vai acontecer às 17 horas no sábado, e a transmissão vai ser feita lá da Igreja Presbiteriana Central de São José dos Campos, do nosso amigo reverendo Knight Grip, né? O nome do meio dele eu já não ouso citar, né? E também lembrar aos irmãos que nessa semana agora que vai entrar, quarta, quinta e sexta, nós vamos fazer uma Semana da Família, junto com o pastor Aguinaldo, o pastor Heber, o reverendo Rickson, lá da Igreja Presbiteriana Koinonia, e também o nosso amado reverendo Kleber, né, que a gente sempre chama de Clebão, estará conosco aí, né, para algumas transmissões ao vivo. Nós iremos expor a palavra durante 30 minutinhos e depois teremos um bate-papo na internet e você vai poder interagir ao vivo, mandando perguntas, fazendo comentários e que nós vamos comentar e falar ali. Então não perca esse mini congresso online sobre família nesse tempo de coronavírus, tá bom? Então que Deus nos abençoe nesse domingo poderosamente, né? Então, antes de nos despedirmos, vamos orar mais uma vez e agradecer ao Senhor por mais uma transmissão bem-sucedida para a glória do nosso bom Deus. Pai, te agradecemos por essa manhã, te agradeço pelo teu povo aqui reunido nessa manhã. Te agradeço, ó Pai, pela tua palavra, te agradeço por esse tempo que nós tivemos, mais de 1 hora, Senhor, na tua presença. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, Senhor Deus, com essas porções, Senhor Deus, da tua palavra. Que o Senhor abençoe o teu povo que vai se reunir para almoçar, para se juntar, ó Pai. Que a tua bênção, Senhor, esteja sobre cada um de nós. Abençoa também os aniversariantes, Senhor Deus, desse mês. Abençoa cada vida, Senhor, que se reúne, Senhor, nessa semana. Nós assim te louvamos, te agradecemos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, até breve, hoje às 19 horas, para mais uma devocional, e nós vamos caminhar pelo texto de Lamentações de Jeremias. Então prepara aí o teu coração para receber a palavra do Senhor. Deus te abençoe poderosamente. Até às 19.